Você sabia que 1 em cada 3 idosos acima dos 60 anos sofre de perda muscular significativa sem perceber? Essa condição silenciosa, chamada de sarcopenia, transforma tarefas simples como levantar de uma cadeira ou carregar uma sacola em verdadeiros desafios. O mais alarmante é que muitos acreditam que isso é apenas parte natural do envelhecimento, quando na verdade é um processo que pode e deve ser prevenido. A sarcopenia é hoje uma das principais causas de quedas, fraturas e perda de autonomia entre os idosos. Ela mina a força física, reduz a mobilidade e impacta diretamente a qualidade de vida, tirando pouco a pouco a independência que tanto valorizamos com o passar dos anos. Com mais de 30 anos dedicados à saúde dos ossos e dos músculos, vi de perto como esse processo pode ser desacelerado e até revertido com ações simples, consistentes e baseadas em evidências. E uma das intervenções mais eficazes começa, acredite, dentro da sua própria cozinha. Hoje, quero te apresentar 3 alimentos comuns, acessíveis e poderosos, que recomendo aos meus próprios pacientes para manter a força muscular, combater a sarcopenia e envelhecer com autonomia. Eles funcionam como tijolos e cimento na reconstrução do corpo por dentro, especialmente quando combinados com uma rotina de movimentos simples. E o terceiro alimento da lista costuma surpreender até os profissionais mais experientes da área da saúde. Preparado? Então vamos direto ao ponto. A perda de massa muscular não acontece de um dia para o outro. Ela se instala aos poucos, quase sem dar sinais. Em muitos dos meus pacientes, os primeiros sintomas são sutis. Um pouco mais de dificuldade para subir escadas, a sensação de que carregar sacolas ficou mais pesado, ou aquela pequena hesitação antes de se levantar da poltrona. No começo, essas mudanças passam despercebidas. Mas com o tempo, tornam-se limitações reais. Esse processo tem nome: sarcopenia. Trata-se da redução progressiva da massa e da força muscular com o avançar da idade. Diferente do que muitos pensam, ela não está ligada apenas ao sedentarismo ou à fragilidade extrema. A sarcopenia pode começar a se manifestar ainda na meia-idade, por volta dos 40 anos, e se intensificar após os 60. E o mais preocupante: quanto mais tempo ela avança sem ser combatida, mais difícil se torna recuperar o que foi perdido. Eu costumo explicar aos meus pacientes que a sarcopenia é como a osteoporose dos músculos. Assim como os ossos podem se tornar frágeis e quebradiços, os músculos também podem murchar, perdendo densidade e capacidade de gerar força. Isso afeta diretamente o equilíbrio, a postura e até mesmo a capacidade de realizar movimentos simples do cotidiano. Já acompanhei idosos que sempre foram ativos e independentes, mas que após alguns anos sem cuidados com a alimentação e o movimento, passaram a depender de outras pessoas para tarefas básicas. Vi também casos em que uma simples queda resultou em fraturas graves, hospitalizações e longos períodos de reabilitação, tudo isso, muitas vezes, por causa da sarcopenia não diagnosticada. O mais difícil para muitos é perceber que isso está acontecendo com eles, porque a perda muscular não dói. Ela apenas limita, pouco a pouco, até que a autonomia comece a escorrer por entre os dedos. E a verdade é que, ao aceitar essa condição como algo normal da idade, muita gente acaba abrindo mão de uma vida ativa e plena. Mas há um outro caminho, e ele começa com informação, consciência e pequenas escolhas feitas todos os dias. Durante muito tempo, acreditou-se que a perda muscular era algo natural, inevitável, quase como uma etapa obrigatória da velhice. Muitos pacientes chegam até mim dizendo que se sentem fracos, com menos energia, e completam com a frase: "Ah, doutor, deve ser a idade, né?" Mas a verdade é que isso não é um destino do qual não se pode escapar. A ciência tem mostrado, e eu mesmo vejo isso diariamente no consultório. É possível frear e até reverter esse processo chamado sarcopenia. A perda muscular não acontece porque envelhecemos, mas sim porque, com o tempo, deixamos de dar ao corpo os estímulos certos e os nutrientes necessários para que ele mantenha sua estrutura e função. A boa notícia: nosso corpo responde surpreendentemente bem mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, desde que recebam o que precisam.
Pense nos músculos como uma parede que precisa de manutenção constante. O exercício físico é como o pedreiro que vem inspecionar, identificar rachaduras e dar o comando. Precisamos reforçar aqui. Mas o pedreiro não faz nada sem material. É aí que entra a alimentação. As proteínas são os tijolos, e os micronutrientes como a vitamina D, a colina, o cálcio, entre outros, são o cimento que une tudo. Se você se exercita, mas não fornece os materiais certos, essa parede continua frágil. E pior, seu corpo pode começar a retirar recursos de outras partes, ossos, órgãos, reservas para manter o mínimo de funcionamento. Em contrapartida, quando você combina exercício regular com os alimentos certos, o resultado é visível. Já acompanhei pacientes que chegaram à minha clínica com histórico de quedas frequentes, cansaço extremo, e que, com ajustes simples, uma rotina de movimentos leves e uma alimentação mais estratégica, voltaram a subir escadas, fazer compras e até brincar com os netos, sem medo. E não estamos falando de soluções caras ou inacessíveis. Estamos falando de alimentos simples, que você encontra no mercado e que possuem um poder enorme de reconstrução quando usados de forma inteligente. A chave está em conhecer esses alimentos e saber como usá-los ao seu favor. Nos próximos minutos, vou te apresentar 3 deles. E posso garantir, o terceiro costuma surpreender até quem acha que entende de nutrição. Alimento número 1. Ovo. Proteína completa para reconstruir músculos. Se eu pudesse escolher apenas um alimento para incluir na rotina de quem quer preservar força e autonomia ao envelhecer, seria o ovo. Sim, o alimento simples que muita gente ainda subestima é, na verdade, uma verdadeira cápsula natural de reconstrução muscular. Durante décadas, o ovo foi injustamente acusado de ser vilão por conta do colesterol. Mas a ciência já corrigiu esse equívoco. Hoje sabemos que o colesterol do ovo tem impacto mínimo na maioria das pessoas. E que, por outro lado, seus benefícios são inúmeros, especialmente quando falamos de saúde muscular. O primeiro ponto é a qualidade da proteína. O ovo contém todos os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho e que são fundamentais para a formação e reparação dos músculos. Entre esses aminoácidos, destaca-se a leucina, uma verdadeira chave que ativa a síntese de proteínas musculares. Pense na leucina como um interruptor. Quando ela chega aos seus músculos, ela acende a luz e dá o sinal para construir tecido novo. Além disso, o ovo possui uma combinação poderosa de vitaminas e minerais, como a vitamina D, que participa ativamente da força muscular, e a colina, fundamental para a comunicação entre os nervos e os músculos. E é importante reforçar: a maior parte desses nutrientes está na gema. Por isso, nada de comer só a clara. A gema é onde mora o tesouro. Tenho inúmeros pacientes idosos que começaram a incluir 1 ou 2 ovos por dia no café da manhã, e em poucas semanas já relatavam mais disposição, maior estabilidade ao caminhar e até melhora no humor. A constância aqui é essencial. Um hábito simples, repetido todos os dias, tem um efeito acumulativo poderoso. E o ovo é extremamente versátil. Você pode prepará-lo cozido, mexido, em omelete, no vapor ou até como lanche entre as refeições. Um ovo cozido no meio da tarde é um snack prático, nutritivo e barato. Se você procura um ponto de partida sólido para reconstruir seus músculos e manter sua independência com o passar dos anos, comece por aqui. O ovo é mais do que um alimento. É uma ferramenta de saúde funcional, ao alcance de todos. Alimento número 2. Iogurte grego. Nutrição prolongada para músculos e intestino. Se o ovo é o ponto de partida para ativar a construção muscular, o iogurte grego é o alimento que sustenta esse processo ao longo do dia e da noite. Ele oferece um tipo de nutrição que age por horas, alimentando os músculos de forma contínua, enquanto ainda cuida de outro sistema fundamental: o intestino. Vamos começar pela proteína. O iogurte grego é rico em caseína, uma proteína de digestão lenta. Diferente da whey protein, que é absorvida rapidamente, a caseína libera aminoácidos aos poucos na corrente sanguínea. Isso significa que, ao consumir iogurte grego,
Seus músculos recebem uma infusão lenta e constante de nutrientes ideal para evitar o catabolismo, especialmente durante o sono, quando passamos horas sem comer. Para pacientes idosos, essa característica é particularmente útil. Já recomendei muitas vezes o consumo de iogurte grego antes de dormir para ajudar na manutenção da massa magra. Os resultados, ao longo das semanas, são notáveis. Melhora na firmeza muscular, menos sensação de cansaço pela manhã e até mais estabilidade ao caminhar. Mas os benefícios não param por aí. O intestino é onde tudo começa, inclusive a absorção eficiente dos nutrientes que consumimos. Um intestino saudável permite que as proteínas e vitaminas sejam melhor aproveitadas, e é justamente nesse ponto que o iogurte grego brilha novamente. Rico em probióticos naturais, ele ajuda a equilibrar a flora intestinal, combatendo inflamações silenciosas que atrapalham tanto a saúde digestiva quanto a muscular. Essa inflamação crônica de baixo grau, também chamada de inflamagen, é um dos aceleradores da sarcopenia. Ao consumir probióticos diariamente, você ajuda a reduzir esse estado inflamatório, criando um ambiente interno propício para a regeneração muscular. É como preparar o solo antes de plantar. Agora, um alerta importante: nem todo iogurte grego é igual. Na hora de escolher, leia o rótulo. Prefira sempre as versões naturais, sem açúcar, com alto teor de proteína 10 g ou mais por 100 g. Evite os iogurtes líquidos e adoçados, que mais atrapalham do que ajudam. Incluir o iogurte grego na rotina é fácil. No café da manhã com frutas vermelhas e sementes, no lanche da tarde com nozes ou até como substituto do creme de leite em receitas salgadas. Prático, saboroso e funcional. Se o seu objetivo é manter músculos fortes por mais tempo e garantir que seu corpo absorva o que realmente importa, o iogurte grego é um aliado poderoso tanto para os músculos quanto para o intestino que os nutre. Alimento número 3. Peixe azul. Anti-inflamatório natural. Para preservar a força muscular, quando falamos em construir ou manter músculos fortes, quase sempre pensamos em proteína e com razão. Mas existe outro fator tão importante quanto, e que muita gente ignora: a inflamação. Com o passar dos anos, o corpo passa a produzir um estado inflamatório de baixo grau, conhecido como inflamagen. É como uma chama baixa, constante, que silenciosamente corrói a estrutura muscular, prejudica a resposta ao exercício físico e acelera a perda de massa magra. É exatamente aqui que entra o peixe azul, um dos alimentos mais potentes que podemos incluir na rotina alimentar de quem deseja envelhecer com força e vitalidade. Sardinha, atum, salmão e cavalinha são exemplos clássicos. Esses peixes são fontes riquíssimas de ácidos graxos ômega 3, que atuam como verdadeiros bombeiros dentro do nosso organismo, ajudando a reduzir a inflamação e a restaurar o ambiente ideal para que os músculos possam se manter e se desenvolver. Além da ação anti-inflamatória, os ômega 3 têm outro efeito crucial. Eles aumentam a sensibilidade anabólica. Isso significa que tornam os músculos mais receptivos à proteína que você consome, potencializando o efeito de alimentos como o ovo e o iogurte grego. É como se os peixes abrissem as portas das células musculares para que os tijolos da construção, os aminoácidos, fossem melhor aproveitados. Mas não para por aí. O peixe azul é também uma fonte excelente de proteína de alto valor biológico, fornecendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para reconstruir tecido muscular. E como bônus, eles oferecem uma das maiores concentrações alimentares naturais de vitamina D, um nutriente essencial para a função muscular, o equilíbrio corporal e a prevenção de quedas. Na prática clínica, vi inúmeros casos em que a simples inclusão de peixe azul na alimentação 2 ou 3 vezes por semana resultou em melhorias perceptíveis, menos dores articulares, mais energia, maior facilidade para caminhar, subir escadas e executar tarefas do dia a dia. O impacto é real, e não precisa ser complicado ou caro. A sardinha enlatada, por exemplo, é uma alternativa acessível e poderosa. Uma fatia de pão integral com sardinha, tomate e azeite é uma refeição equilibrada. Atum em lata pode enriquecer saladas ou rechear sanduíches.
O salmão, embora mais caro, pode ser reservado para ocasiões especiais, preparado assado ou grelhado, com legumes ao lado. O importante é criar o hábito e mantê-lo. Se pensarmos em nosso corpo como um canteiro de obras, o peixe azul é o supervisor que garante que tudo esteja em ordem. Inflamação sob controle, nutrientes chegando com eficiência e os músculos preparados para responder. Ele completa o trio nutricional perfeito ao lado do ovo e do iogurte. E juntos, esses três alimentos formam uma base sólida para o envelhecimento ativo e independente. Até aqui, falamos sobre os alimentos que oferecem os tijolos e os nutrientes certos para reconstruir e preservar os músculos. Mas nenhum desses materiais serve para nada se o corpo não receber o comando certo, e esse comando é o movimento. Alimentação, sem atividade física, é como uma obra com material empilhado, mas sem ninguém para colocar a mão na massa. O exercício físico, mesmo em pequenas doses, é o sinal que avisa ao corpo: esses músculos são importantes, mantenha-os. Quando você se move, ainda que com movimentos leves e controlados, você ativa uma resposta biológica poderosa. Esse estímulo não só preserva os músculos existentes, como também incentiva a formação de novas fibras musculares. E isso vale para qualquer idade. Já vi pacientes começarem a se fortalecer mesmo depois dos 80 anos. E você não precisa de academia, nem de aparelhos caros. O que eu recomendo para a maioria dos meus pacientes são movimentos simples, mas consistentes. Levantar e sentar da cadeira sem usar as mãos. Caminhar dentro de casa ou na calçada, aumentando o ritmo progressivamente. Subir degraus, segurar pesos leves como garrafas com água ou até fazer alongamentos contra a parede. A chave está na repetição e na regularidade. 2 a 3 vezes por semana já é um excelente começo. Além dos benefícios físicos, o movimento resgata a autoconfiança. Ele devolve o senso de capacidade, de autonomia. Já acompanhei histórias emocionantes de pacientes que voltaram a cuidar da casa, a ir ao mercado sozinhos, a caminhar com os netos no parque, tudo porque decidiram se mover, mesmo devagar. Portanto, se alimentar bem é essencial, mas mover-se é inegociável. É isso que ativa a ordem de construção dentro do seu corpo. E quando nutrição e movimento caminham juntos, os resultados aparecem: mais força, mais equilíbrio e, acima de tudo, mais liberdade. Depois de mais de 3 décadas cuidando da saúde musculoesquelética de milhares de pacientes, eu posso afirmar: os maiores vilões do envelhecimento não são apenas as doenças, mas a aceitação passiva da fraqueza como algo inevitável. A perda de força, de mobilidade e de autonomia não precisa ser encarada como um destino, mas sim como uma condição que pode e deve ser enfrentada com estratégia. Neste conteúdo, você descobriu que a sarcopenia, embora comum, não é invencível. Aprendeu que existem formas acessíveis e eficazes de preservar e recuperar os músculos. 3 alimentos simples, mas incrivelmente poderosos: o ovo, o iogurte grego e o peixe azul. Cada um deles atua de forma complementar. O ovo ativa, o iogurte sustenta e o peixe otimiza. E juntos, com o apoio indispensável do movimento, constroem um verdadeiro escudo contra a fragilidade. Não estamos falando de soluções caras, nem de mudanças radicais. Estamos falando de decisões cotidianas, práticas e consistentes. Um café da manhã mais nutritivo, uma caminhada a mais por semana, um esforço consciente para levantar da cadeira sem se apoiar. Pequenos gestos, repetidos com intenção, podem restaurar não apenas o tônus muscular, mas também a confiança, a energia e a alegria de viver. E agora, a decisão está em suas mãos. Não espere perder mais força para começar. Não aceite a limitação como algo natural. A velhice pode ser, sim, um período de plenitude, de descobertas e de autonomia prolongada. Basta que você escolha cuidar do seu corpo com a atenção que ele merece. Se esta mensagem tocou você, compartilhe. Leve esse conhecimento a quem você ama. Todos merecem envelhecer com força, dignidade e liberdade. E o primeiro passo pode começar hoje com você.